Debate do dia com Maria Lídia Flandoli, a atuação dos ministros do STF e a credibilidade da Justiça. Nossos convidados são André Augusto Salvador Bezerra, juiz de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo e é também professor na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento e coordenador do Supremo e Aperfeiçoamento. Bom, recebemos também o coordenador do Supremo em Pauta, da Fundação Getúlio Vargas, Rubens Gleiser. Ele é professor de Direito Constitucional na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Muito obrigada a ambos por estarem aqui. E vamos pensar um pouco sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal, Suprema Corte do país e o impacto dessa atuação sobre a população, a credibilidade que o povo tem na justiça brasileira. Eu vi uma declaração recente do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, em que ele falou que é hora do judiciário se recolher. Declarou que é preciso que a política volte a liderar os desenvolvimentos e a pauta das ações. E aí eu quero saber, que recado foi esse de Toffoli? Como é que o senhor entendeu? Bem, boa noite, agradeço o convite. Olha, o judiciário como todo, e o Supremo é o seu grande protagonista, ele passa por uma situação ao mesmo tempo peculiar e comum aos outros poderes. Peculiar porque houve uma descoberta do Poder Judiciário agora, e acho que esse recado do ministro Toffoli vai nesse sentido. E nessa descoberta a população passou a saber quem são os ministros do Supremo Tribunal Federal, a população começou a saber o nome de juízes, começou a saber até termos técnicos, né? Lógico, não com muitos detalhes, mas, por exemplo, começou a saber o que é uma liminar. Só que, ao mesmo tempo, né, nesse mesmo contexto, e como os demais poderes, o judiciário tem atravessado por uma crise de legitimidade muito grande. Legitimidade? Sim, exatamente, como os demais poderes, né? Que estão no foco de todas as críticas. Hoje mesmo, um ministro do Supremo Tribunal Federal passou por críticas bastante sérias no avião. E isso tira um pouco, né, quebra um pouco essa imagem daquele que é do judiciário acima de tudo, de todos, o judiciário que não era submetido a críticas, né, como há pouco tempo atrás. Agora, Rubens Gleiser, essa quebra, vamos dizer, de imagem, a exposição do Supremo Tribunal Federal a muito mais transparência, é verdade, todos nós estamos acompanhando. Isso aí é para o bem ou para o mal? Olha, eu acho que a publicidade, a transparência é sempre para o bem. Acho que foi um período muito difícil, e está sendo um período muito difícil, em que o judiciário, vamos pensar, o STF foi convidado a estar no centro da vida política. E quando ele fez isso, ele correu o risco de tomar decisões políticas. E fez isso... E tomou, né? E tomou. Ele não teve a habilidade suficiente para conduzir a crise política do legislativo, de uma grande oposição esfrangalhado, de um executivo esfrangalhado, e conduzir isso mantendo na população a ideia de que ele não era político. Ele interferiu na política de uma maneira em que todas as decisões pareciam ser políticas, especialmente pelo fato de que um ministro desdizia o outro. Se houvesse pelo menos consenso, eles passam a ideia de que tem uma instituição e que o direito deve dizer isso. Agora, essa cobrança, então, né, que houve um exagero, eles ultrapassaram uma linha de limite, mas se no Supremo, os magistrados ali, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. As decisões no Supremo, presumivelmente, elas têm base na Constituição brasileira, ou seja, quando a coisa chega lá é para fazer valer a Constituição. E quando eles agem assim, embora o foco seja político, porque possa ser atinente ao legislativo ou ao executivo, nós estamos cobrando exageradamente dos ministros do Supremo. Há aí um exagero nessa cobrança, porque eles estão fazendo valer a Constituição. Por que adquire a conotação política e passa a ideia que o que estão fazendo lá é política?
Olha, o Supremo ser chamado é mais do que natural na nossa Constituição. Acho que demorou até demais para o Judiciário, via Supremo Tribunal Federal, principalmente, ser chamado para essas grandes discussões políticas, né? Porque o direito ele tem um aspecto político muito forte e a gente não pode esquecer nunca disso. Agora, acho que o grande problema do Supremo, e talvez tenha sido o grande pecado dele, foi privilegiar aquilo que nós do direito chamamos de decisões monocráticas, ou seja, um ministro do Supremo Tribunal Federal decidindo, né? Boa parte das decisões do Supremo são dadas... São as liminares. São as liminares. Soltam lá as né? liminares. E o que deveria haver seria a prevalência das decisões colegiadas. Né? Então, como já foi dito por um comentarista político nesse mesmo telejornal, existem vários Supremos Tribunal Federal. Né? E existem decisões absolutamente contraditórias umas com as outras. Né? Vamos lembrar do caso de que um ministro proibiu um ex-presidente da República de ser ministro de Estado, né? Alegando, né, sob o fundamento do desvio de finalidade. Naquela ocasião do Lula, você está se Naquela ocasião do Lula. Que havia Exatamente. a possibilidade dele ser ministro-chefe da Casa Civil, governo Dilma. Exatamente. Por quê? Porque ele estava sendo Eliminarmente ele investigado. foi impedido. Porque ele estava sendo investigado. Agora, existem outros vários ministros de Estado que estão na mesma situação e que puderam assumir tranquilamente. Então, o que vale? Né? Que Constituição... Foi decisão política? Foi uma preferência pessoal? Olha, eu creio que não, quero crer que não, mas isso decorre... Pareceu? Para a opinião pública é mais que justificado que pareça. Pareceu, né? Mas por quê? O problema é que a decisão foi uma decisão de uma pessoa. Isso deveria ter sido uma decisão colegiada, no qual os ministros exporiam as suas divergências natural. Né? Agora, Rubens Gleiser, isso tem acontecido de forma mais frequente, as decisões dos ministros do Supremo, em que eles passam, sim, parece que eles estão atuando segundo suas preferências pessoais? Eu acho que quando a gente fala da percepção da população, sim, e tem vários a mídia, né, fatores também, editoriais, tudo e isso. E passa, né, pela mídia, eu acho que para a população no modo geral. Eu acho que então, tem duas coisas aí. Primeiro é que as pessoas devem saber que dificilmente duas pessoas que estudam direito e estudiosas e sábias, etc., concordam em o que é aplicar a Constituição, sim, em um caso. O direito tem muito espaço para as pessoas discordarem o que ele tem. Bom, tá aí a jurisprudência, né? Certa. Então, qual que é o antídoto para isso? O que um tribunal tem que fazer isso? Porque as pessoas não podem concordar com o tribunal, achar que ele é bom, se concordam ou não com o que fez. Ele tem que parecer técnico. E o que é parecer técnico? É parecer que não está tomando uma decisão a cada hora. E o que aconteceu ao longo de 2013 até 2018 é que teve uma decisão a cada hora. Acontecia algo que ninguém nunca tinha ouvido falar, que nem imaginava que poderia ser possível, toda semana. Se suspendia um mandato parlamentar, ninguém sabia que isso existia. Um senador é preso de um jeito que ninguém sabia que podia. Tem um fatiamento de impeachment, ninguém sabia que... E toda semana é isso. Ah, pode? Eles estão fazendo, então... Fora a impressão que estava havendo ingerência numa outra instituição, né? Então, e basta a impressão. Tem muitas coisas em que o Supremo faz a lição de casa, mas aparece um casinho que está fora do lugar, e parece que, como eles também não são bons de comunicação, a comunicação do tribunal é bastante faltando complicada. Cuidado ou não são bons mesmo de comunicação? Eu acho que eles nunca ou estão muito à vontade? Eu acho que eles nunca imaginaram que eles precisariam ter uma estratégia de comunicação, porque todo mundo confiava que os juízes eram recatados em relação à mídia. E quando eles deixaram de ser, porque não é que só um decidindo de cada jeito, sim, eles passaram a se agredir na mídia, a criticar o outro na mídia, todo mundo falou, bom, isso é a casa da mãe Joana. E não é. Mas quando a gente está falando de confiança da população, basta parecer que é. E ao longo de 5 anos pareceu que é. E por isso impacta a credibilidade na justiça? Está impactando, né? A população está discutindo, está criticando. Lógico, críticas são justas, são injustas. Muitas dessas críticas e expressões são injustas, né? Porque há ministros que têm posicionamentos coerentes, que sempre adotaram, né? Por exemplo, no campo penal, né? Que é o que chama mais atenção da mídia. Há juízes que adotam teses mais liberais, né? Ou seja, que dão preferência à soltura. Há juízes que adotam teses mais rigorosas. Natural, isso faz parte da divergência do direito. Mas o problema é a forma pela qual isso está sendo feito, né? Que é por um debate nem sempre respeitoso entre eles, né? Com ofensas, muito bem lembrado, e volto a dizer, prevalentemente
por decisões individuais. Isso, eu quero retomar aquela questão da liminar, né, a decisão monocrática. Quer dizer, um juiz sozinho tomar uma decisão que acaba ficando valendo. Nós tivemos agora, recentemente, um caso que está sendo alvo de muita crítica, que é naquele julgamento do indulto do presidente Temer do ano passado, que foi suspensa, essa coisa toda. E já havia decisão de maioria, quer dizer, o plenário, o colegiado, já estava ali a maioria. De repente, alguém pediu vista. Preciso de vista. Eu quero perguntar se, inclusive, num pedido de vista que suspende o julgamento, que joga a coisa para frente, para usar uma palavra que vocês gostam, sine die, ninguém sabe, retarda o processo. Se isso também está nesse enquadramento de fazer valer vontade pessoal, porque eu estou discordando, estou vendo a maioria já tá concordando com isso, mas eu discordo, então eu peço vista, ganho tempo, a liminar continua valendo. Isso é desrespeito a eles próprios, ao colegiado, embora seja prerrogativa pedir vista? Eu vou usar o termo técnico forçação de barra. Quando o ministro faz isso, ele está forçando a barra. Como você pode ter gente no executivo ou no legislativo que toma essas decisões que são legais. Quer dizer, na cara dura, forçação de barra. Forçação de barra, sabe? Ninguém estava esperando, sabe? A gente está falando aí de futebol, né? Sem fair play. Né? Todo mundo estava esperando o que é o certo. Tem uma maioria, tá, mas pode pedir? Pode. O problema é quando isso acontece, a gente tem essa notícia todo dia. Daí, tem um benefício que está sendo segurado por uma monocrática. Um tem uma monocrática para ter um processamento de impeachment, outro dá uma monocrática para tirar o presidente da Câmara do Senado, outro deu uma monocrática sozinho para tirar o presidente da Câmara dos Deputados. Então, essa ideia de que quem tem o poder faz dele o que quer, está na raiz da desconfiança das pessoas nas instituições, porque parece que não tem nada além do poder da pessoa. Quer dizer, um descompromisso com a opinião pública. Com a institucionalidade, com a própria instituição. Com a própria instituição. Daí os tribunais viram um punhado de ministro. Tem que ser mais que isso. E eu acho que isso vai residir no excesso de poder que é dado para eles. Né? O excesso de poder nunca é bom. Né? Isso faz parte aí do constitucionalismo, né? Da história do constitucionalismo, desde a Constituição dos Estados Unidos, né? Quando se dizia que deveria haver limite de poderes porque os homens não são anjos. Né? Essa é uma frase famosa. E no Brasil não. Quem é que controla o Supremo Tribunal Federal? Quem controla um ministro do Supremo Tribunal Federal? Praticamente ninguém. Ele não é submetido a nenhum tipo de controle. Aliás, desde a nomeação dele, né, as nomeações dos ministros do Supremo são historicamente feitas a portas critério, né, muito questionado. Muito questionável, sem participação da sociedade civil, né, sem candidaturas abertas, como poderia ocorrer. Sim. Agora, ainda sobre essa questão da decisão, só porque, em função das críticas que estão acontecendo em relação àquele julgamento do indulto do presidente Temer, o fato de um ministro pedir vista e aí ele desconsiderar o que já estava configurado, que era uma decisão de maioria, é relevante o respeito à decisão da maioria do plenário? Olha, é que é o seguinte, a gente vai fazer isso valer para todos os casos? Pois é, estou perguntando. A gente tem. Porque também tem o seguinte: tem casos em que tem maiorias formadas. Existe uma maioria provável, que é o caso lá, para reverter a decisão do julgamento de segunda instância. E o caso que poderia fazer isso não é pautado. Deveria ser pautado imediatamente. Eu acho que o que não dá para fazer com o tribunal é tratar que nem um fla-flu. A gente tem que falar assim, o que é bom para o país cada tempo. A gente precisa ter e cobrar desses agentes que existe uma boa-fé. Então, o problema não é ter um pedido de vista que paralisa, é que ele seja usado de boa-fé. Acho que essa que tem que ser a cobrança. Agora, tem um assunto, né? Eu não posso deixar passar todo o nosso tempo sem a gente tocar nele, que foi toda a ação lá no Supremo Tribunal Federal para a aprovação e sanção presidencial do reajuste dos ministros em mais de 16%. Muito bem, ficou aí toda uma impressão, e isso tem sido muito falado em roda de amigos, nas famílias, editoriais de jornais, comentaristas, que houve ali um grande arranjo
um entendimento para colocar em votação a proposta do reajuste, para a votação, colocada em votação, e uma negociação com o chefe do executivo para a sanção presidencial. E em contrapartida, ali os ministros abririam mão de um bônus que eles tinham, que era aquele bônus generalizado de auxílio moradia. Se a coisa ultrapassou os limites da ética judicial, é uma discussão, mas parece que foi assim mesmo, que houve ali um grande conluio. Foi isso que ficou parecendo um descaso à opinião pública, respeito à própria instituição, como o professor acabou de dizer? Bom, parece? Eu acho que é o seguinte, né? Isso é um segredo de polichinelo, né? Não é que parece, está na decisão. O incrível dessa situação toda é que ninguém precisa conjecturar, imaginar ou discutir se houve uma negociação de acabar com o benefício do auxílio moradia pelo reajuste. A decisão do ministro Luiz Fux, que sozinho, há mais ou menos 4 anos, concedeu esse aumento para a magistratura e para o Ministério Público, sem nunca colocar para os seus pares discutirem. Sim. Nunca. Extingue, e ele fala, então agora acabou esse auxílio moradia, mas só acaba, está escrito na decisão, quando cair o aumento na conta dos juízes. Então, a evidência desse toma lá da cá está na decisão judicial. E aí eu acho que o problema é o seguinte, estava-se lá para se julgar se era constitucional ou não para se usar como uma ferramenta de negociação. Em benefício próprio, né? A pauta corporativista vai eliminar a confiança da população no judiciário, isso é um desserviço ao país. A magistratura precisa mudar de mentalidade. Bom, e tem saída para isso? A população assiste, tem o que fazer? Olha, qual seria? Encerrando, por favor. Eu acho que o judiciário tem que se adaptar à Constituição. Ele tem que ser democratizado. A estrutura do judiciário, ainda hoje, é uma estrutura ditatorial. Para você ter uma ideia, a lei orgânica que rege a vida do juiz é uma lei do ditador Ernesto Geisel. Então, nada mudou. O judiciário ainda é o judiciário da ditadura, estruturalmente. Então, ele tem que se adaptar à Constituição, ele tem que se submeter ao controle da sociedade civil, não há nada de mais nisso, né? E ele tem que se abrir, né? Abrir como está se abrindo, mas se abrir para o controle, principalmente. Dar satisfação do dinheiro que gasta, dar satisfação das suas decisões. Senhores, eu agradeço muito. O que foi dito aqui, que certamente contribui muito para o entendimento nosso, de quem nos assiste, nosso também, para a compreensão do que acontece e do que se pode fazer para aquilo que fere princípios de ética, de valores numa sociedade democrática, para que as coisas sejam preservadas e o que tiver que ser modificado, modificado. Muito obrigada por sua presença. Uma boa noite.